Olá a todos, o meu nome é Lilian Zucolotti de Oliveira. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente estou cursando pós em Direito Penal pela PUC e sou aluna especial do mestrado da UEL. O meu nome é Lourival José de Oliveira, eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da Universidade de Marília e também professor do curso de graduação da Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Nós escrevemos em coautoria o trabalho intitulado Da necessidade da proteção efetiva à mulher presa provisoriamente no sistema penal brasileiro, a ineficácia do habeas corpus coletivo número 143.641. O objetivo do citado trabalho é analisar a situação do sistema carcerário feminino, bem como examinar os efeitos da decisão proferida em sede de habeas corpus coletivo do Supremo Tribunal Federal. Para isso, foi utilizado o método dedutivo, com fontes em pesquisas primárias, especialmente nos relatórios emitidos no próprio processo de habeas corpus, e também pesquisas bibliográficas. Segundo dados do Infopem de 2019, o Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo, tendo sido constatado que nos últimos anos houve um significativo aumento do encarceramento feminino. Entre os anos de 2000 a 2016, por exemplo, houve um aumento de 656% das mulheres encarceradas, enquanto que em relação ao encarceramento masculino, o aumento foi de 293%, ou seja, menos da metade. Essa expansão do encarceramento feminino trouxe à tona a incapacidade do sistema penitenciário de atender às especificidades femininas. Na prática, o que se tem observado é que a prisão feminina é muito mais severa do que a masculina. Isso porque, além de enfrentarem violações comuns à prisão, como, por exemplo, a falta de infraestrutura ou o constante desrespeito à integridade física e psíquica do preso, as mulheres também são vítimas de outros abusos, como a desatenção à saúde da gestante lactante, a ausência de materiais de uso pessoal ou o abandono da sua família, sendo que as violações mais graves ocorrem quando essa mulher encarcerada está grávida ou é mãe de infantes que dependem dos seus cuidados. Isso porque, com o seu encarceramento, há dois caminhos que podem ser tomados. Ou o infante é separado abruptamente do convívio materno, ou ele é encarcerado junto de sua mãe. Estudos apontam que em ambos os casos há consequências gravíssimas para o infante. A separação abrupta faz com que ele perca o referencial materno, já que na maioria das vezes não é garantido o direito às visitas. E o encarceramento conjunto coloca a criança em um ambiente inadequado, tendo em vista o despreparo das unidades prisionais para acomodar essas crianças, o que pode gerar tanto danos físicos quanto psicológicos. Além disso, não só os direitos das crianças são desrespeitados, como também os direitos das mulheres encarceradas. Isso porque o Código Penal brasileiro expressamente prevê que a aplicação da pena não implica a perda dos demais direitos inerentes à pessoa humana. Ou seja, o fato da mulher ter tido a sua liberdade privada não significa que ela perdeu o seu direito à dignidade, à personalidade, à integridade e especialmente à maternidade, sendo que é papel do Estado a garantia desses direitos invioláveis. Diante da precariedade do sistema carcerário, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal prolatou na sessão do dia 20 de fevereiro de 2018 a decisão histórica ao conceder o habeas corpus coletivo número 143.641 e determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos ou deficientes. Além disso, estipulou que os únicos casos em que não será possível a concessão da prisão domiciliar se dará quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça, ou o crime for praticado contra descendente ou em situações excepcionais. A aplicação da prisão domiciliar se justifica devido ao fato de que cerca de 45% das mulheres encarceradas são presas provisórias, ou seja, ainda nem foram condenadas, mas já se encontram recolhidas no sistema penal. Além de que 80% dos encarceramentos estão relacionados com crimes não violentos, em especial o delito de tráfico de drogas em pequenas quantidades.
Essa ilustre decisão se fundamentou, portanto, no fato de que a submissão dessas mulheres grávidas e mães à prisão preventiva configura-se um ato ilegal que tem sido praticado reiteradamente pelo Poder Judiciário, tendo em vista que as condições cruéis e degradantes às quais elas são submetidas e as violações reiteradas aos seus direitos e aos direitos de inúmeras crianças e adolescentes. Além disso, uma das principais inovações trazidas pelo habeas corpus foi a expressa previsão de que cabe ao judiciário a adoção de uma postura ativa para o pleno cumprimento da ordem. Essa decisão, portanto, tem natureza autoexecutiva e de efeito imediato, cabendo aos tribunais estaduais e federais a sua implementação. O que se objetiva com isso é suprir as falhas estruturais do acesso à justiça dessas mulheres presas. Isso porque o sistema carcerário é claramente seletivo e composto em grande parte por mulheres jovens, de baixa escolaridade, pretas ou pardas, solteiras e mães. Sendo assim, caso houvesse a necessidade da presença de um advogado, isso levaria à total ineficácia da decisão. Tudo isso mostra, então, que essa decisão representou uma grande evolução à proteção dos direitos das mulheres encarceradas e os seus filhos. Contudo, o que se tem observado a partir da análise atenta aos documentos juntados ao processo foi o seu constante descumprimento por parte do Poder Judiciário. Os tribunais não têm sido capazes de realizar um levantamento seguro de quais pessoas cumprem com os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, o que resulta na manutenção ilegal da prisão preventiva de inúmeras mulheres. Além disso, constatou-se grande contradição entre as informações prestadas pelo Departamento Penitenciário Nacional e as informações prestadas pelos estados. Isso revela a obscuridade das informações acerca da população carcerária nacional e aponta para a necessidade da criação de mecanismos que garantam a transparência dessas informações. Sendo assim, um dos grandes obstáculos para a concretização dessa decisão está na falta de informações claras e seguras. Observou-se também não só a falta da atuação ativa do judiciário, mas também a denegação de pedidos sob fundamentos inaceitáveis. As principais justificativas apresentadas para a denegação da prisão domiciliar são a ausência de comprovação da imprescindibilidade da mãe para os cuidados do filho e a presunção de periculosidade das presas pelo delito de tráfico de drogas, dentre outras questões que já foram expressamente tratadas no habeas corpus e pelo qual já se decidiu que elas não são suficientes para afastar a concessão do pedido. Tais justificativas revelam a valoração estritamente moral por parte dos magistrados, que associam a traficância com a ausência de cuidados em relação aos filhos, quando na realidade a maioria pratica tais crimes para garantir a manutenção da família. Além do fato de que o delito de tráfico de drogas é considerado um crime não violento, razão pela qual é plenamente possível a aplicação de medidas alternativas ao cárcere. Sendo assim, o outro grande desafio para a concretização da decisão está na resistência de alguns juízes, desembargadores e ministros que continuam pautando suas decisões em questões morais. Bem, como vocês puderam ver, nós estamos diante do descumprimento de uma decisão obtida através de um habeas corpus coletivo proferida pelo Supremo Tribunal Federal que, diga-se, não está sendo cumprida na sua plenitude pelos tribunais de justiça que representa a alta corte dentro dos Estados-membros que compõem a República Federativa do Brasil. Em face dessa situação, desse problema que foi constatado, o que fazer? Quais seriam as alternativas para a busca da concretização, da eficácia no plano real, digamos assim, dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal? Nós conseguimos, com base em pesquisas e com base em discussões, vários debates acadêmicos, chegarmos a 3 hipóteses que podem significar saídas, digamos assim, soluções para a concretização do habeas corpus coletivo. O primeiro deles está na responsabilização individual dos próprios juízes que representam ou que estão vinculados, melhor dizendo, aos tribunais de justiça dos estados, no cumprimento do habeas corpus coletivo,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, nós temos como fundamento o artigo 49, inciso 2º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979. E, além disso, a própria responsabilização dos Estados-membros, que são responsáveis pelos seus presídios, pelo sistema penitenciário estadual ou pelo sistema penitenciário dos estados, que é onde se concentra a grande maioria das mulheres presas, mães, que não poderiam estar presas de acordo com o habeas corpus coletivo. Também a responsabilização do Estado, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E diga-se, nesse caso, a teoria aí a ser aplicada é da responsabilidade objetiva. Mas vejam vocês que, para tanto, seja uma, seja outra a alternativa buscada, depende ainda da atuação dos órgãos internos, o que, diga-se de passagem, não conseguimos depositar grande confiança. Sendo assim, nós partimos para uma interferência externa. E quando nós falamos de uma interferência externa, nós estamos falando da Organização dos Estados Americanos, principalmente. Nós afirmamos isso por conta de que o Brasil, de acordo com o Decreto 678 de 1992 e Decreto Legislativo 89 de 1998, incorporou no seu ordenamento jurídico interno a Convenção Americana de Direitos Humanos e, portanto, a OEA, através da Corte Interamericana de Direitos Humanos, obteve jurisdição obrigatória a ponto de suas decisões terem que ser efetivamente cumpridas. Diante disso, a terceira alternativa que nós apresentamos é justamente a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de que a mesma interfira no Estado brasileiro, a fim de que se cumpra, e é uma situação bastante difícil até de ser dita, uma decisão que foi proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta Corte de Justiça no Brasil. E uma quarta hipótese, que nós também chegamos a cogitar e está contido no artigo que pretendemos ver publicado, é a criação por parte do Conselho Nacional de Justiça de uma instância de monitoramento que seja responsável pela realização e buscas ativas na elaboração de mulheres presas que estejam, presas de forma contrária àquilo que foi decidido pelo habeas corpus coletivo proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, temos aí a situação carcerária no Brasil, temos aí uma decisão da Suprema Corte Brasileira e temos aí 4 hipóteses que nós sugerimos para o seu cumprimento. Muito obrigado.